Abra a Bíblia, sua Bíblia, por gentileza. O Evangelho do Senhor escreveu Lucas, no capítulo de número 13, versículo de número 10 ao 16. Foi uma correria para sair de lá, marcamos com o pastor mais cedo, tínhamos um compromisso com ele aqui mais cedo, e quase estamos atrasados, né? Mas estamos aqui, glória a Deus. Lucas 13, 10. Você encontrou? Amém. Podemos ler? Amém. Diz a palavra de Deus. Aconteceu em um certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída, havia 18 anos, com um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Então o Senhor exclamou: hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar no final, nós vamos orar essa palavra, acerca dessa palavra. Bom, é fato que Jesus está sempre aproveitando as oportunidades do sermão para falar com 2 públicos bem específicos, né? Os judeus religiosos, fariseus, saduceus, líderes religiosos, ou o povo que não era líder, mas que também frequentavam as sinagogas, e o povo não convertido, ou aqueles que eram marginalizados ou deixados de lado, que eram até considerados pelos religiosos como imundos, impuros, né, indignos, né, da presença de Deus, da salvação, ou quem sabe até como aqueles que estavam sendo punidos por Deus. E nesse ambiente nós encontramos esse público, né? Jesus faz questão de identificar essas pessoas, de trazer para nós, de revelar para nós, nesse pano de fundo, nesse contexto, essa realidade ali, enquanto ele estava pregando na sinagoga. Jesus começa o seu ministério, e Jesus começa ali na Galileia, especificamente pregando nas sinagogas. A Bíblia vai dizer que ele ensinava, que ele pregava sobre o reino, e que ele curava os enfermos de todos os tipos de doenças, né? Então nós percebemos que o Senhor, ele nos quer plenamente livres, não livre pela metade, não mais ou menos livre, né? Mas livres totalmente, né? Livres de tudo, de todas as amarras, de tudo que nos prende. Para isso Jesus, ele se manifestou, para trazer essa liberdade. Amém? Palavras do próprio Jesus: se o Filho nos libertar, verdadeiramente, ou seja, é uma liberdade plena, total, né? Sem sombra nenhuma de dúvida. E é esse tipo de liberdade que nós estamos buscando, não é verdade, irmãos? Nós estamos aqui conhecendo, foi cantado aqui hoje, né? Conhecer Jesus. E nós começamos a conhecer Jesus quando ele revela a sua misericórdia, o seu perdão, né? Para nós, nos alcançando no lugar onde nós estávamos presos em nossos pecados, na nossa culpa, nós éramos culpados, tínhamos um destino definido. Jesus vem e muda tudo, ele muda tudo, nos tira dali,
nos traz para Ele, nos traz para a luz, nos traz para o Rei, nos dá uma condição, uma identidade nova. Agora nós somos filhos de Deus, agora nós estamos num reino, temos acesso à presença de Deus, o véu se rasgou e agora nós temos acesso, podemos entrar, não tem intermediário, agora nós temos autoridade. No nome de Jesus nós oramos, nós entramos na presença de Deus, somos recebidos e identificados no céu. Lá no céu conhecem você, Deus conhece você, os anjos já identificam a tua voz, porque você ora, você é filho de Deus, você tem acesso, não é verdade? E por isso que você sente essa graça quando você ora. Você pode estar angustiado, né? Aquele dia terrível, aconteceu tanta coisa ruim, né? Não foi um dos melhores dias, você não está nem com vontade de orar, porque não precisa ter vontade para orar. Para conversar com o Pai, ele não precisa ter vontade. Você simplesmente conversa com o Pai porque você é filho. Ele é Pai, Ele cuida, Ele sabe, Ele te entende, amém? Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem tudo que nós precisamos. E a gente vai agoniado, ajoelha, ora, e a graça desce, invade o nosso coração, e de repente aquele problema já não tem o peso que tinha, já não nos causa tanta preocupação, e nós vamos cantarolando um hino de gratidão a Deus, porque sabemos que o Pai está no controle de todas as coisas. E é assim que o Senhor nos quer, plenamente livres, totalmente livres, né? Curados. E nesse ano da plenitude, essa palavra pleno, né, se aplica a tudo, né? Se aplica à libertação. Nós precisamos estar plenamente libertos, né? Se alguma coisa ainda nos prende, nos sentimos arrastando por alguma razão em alguma área da nossa vida, nós precisamos entender, ter essa consciência de que o Senhor nos quer totalmente livres, livres totalmente na presença dele. Desde o início, Deus vai se revelar dessa forma. Você lembra quando Deus tira o povo do Egito? Lá no livro do Êxodo vai relatar isso, no capítulo 15, versículo 26, tem aquele episódio de Moisés liderando o povo, e chega num lugar, o povo está com sede, a água é amarga, e Deus dá uma direção para Moisés, lança ali um arbusto na água, e a água fica potável, eles bebem aquela água, a multidão bebe a água, e Deus ali aproveita a oportunidade para dar a eles mandamentos, instruções, e ensinar e exortar aquele povo. E no versículo 26 ele vai dizer exatamente: se vocês permanecerem fiéis, forem obedientes aos meus mandamentos, não quiserem e não praticarem os mesmos pecados que o povo no Egito praticou, né? Eu virei sobre vocês, eu estarei sobre vocês, e eu serei Jeová Rafa, o Deus que sara vocês. Eu darei cura sobre vocês, vocês serão plenamente curados. Você lembra lá quando Salomão assume o reinado e constrói aquele templo bonito para Jesus, uma obra tão esperada pelas gerações, tão sonhada por Davi, que preparou tudo para a construção, mas Deus disse que ele não ia construir, quem construiria era o seu filho Salomão. Bom, pois bem, o templo é construído, a Arca da Aliança está ali, eles vão adorar a Deus, inaugurar aquele templo, e a unção de Deus desce, a Shekinah de Deus desce. Você conhece ali em 2 Crônicas, capítulo 7, isso que acontece. Mas no versículo 14, Deus está dizendo: olha, naquele ambiente eu fico assim, né, tão extasiado diante da bondade de Deus, da glória de Deus, porque Deus sabe, Ele conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem o irmão é e quem eu sou. Ninguém sabe. Talvez a sua esposa, a sua tem uma ideia de quem você é, mas quem nós somos na essência, o que se passa no nosso espírito, no nosso ser, na nossa mente, os pensamentos que rondam o nosso coração, esses fantasmas, esses demônios que ficam nos perseguindo, né, as nossas fragilidades, o Senhor conhece. E Ele diz assim: olha, esse lugar que eu preparei, se vocês porventura caírem, pecarem, desobedecerem, praticarem idolatria, fazerem todos aqueles pecados que vocês bem sabem que seus pais já fizeram, mas se vocês vierem para cá, nesse lugar, e vocês orarem ao meu nome, se vocês se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está se revelando novamente como o Deus, o Jeová Rafa, o Deus que sara. A vontade de Deus é ter um povo curado com Ele. Deus quer caminhar com um povo, mas um povo plenamente sarado, livre, liberto, porque só nessa liberdade que nós podemos
conhecer Deus e adorá-lo na majestade que Ele é. Amém? Só assim que nós podemos expressar esse Deus ao mundo que não o conhece. É só sendo livres que nós podemos revelar a liberdade de Deus para o mundo cativo. É só os livres que sabem definir a liberdade que Deus dá. É só os livres que podem chegar no escravo e dizer: o Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te sara, porque Ele não está falando de algo que Ele ouviu dizer, Ele está falando de algo que Ele conhece. E Deus quer que você, que eu, que nós conheçamos o Senhor, não só de ouvir falar, mas de experimentar essa liberdade, para poder dividir, para poder compartilhar com as pessoas. O Senhor não tem propósito de libertar, de livrar, de fazer coisas maravilhosas, sinais na nossa vida, simplesmente para que nós venhamos a nos ensoberbecer, ficar orgulhoso, vaidoso, vaidosa, para contar que Deus me achou, fez um milagre, prosperou, que agora eu comprei um carro porque Deus, Ele me abençoou. Não, isso é nada diante do que Deus tem para fazer. Ele nos cura, Ele nos sara, Ele nos abençoa, para que nós possamos expressá-lo como Ele é, para aqueles que não o conhecem. De outra forma, nós não conseguiremos fazer. Nós não conseguiremos fazer a saudação do nosso irmão a respeito de quem é Jesus para você. É isso. Nós só saberemos quem é Jesus exatamente quando nós tivermos esse entendimento. Vamos alcançar nas nossas entranhas, no nosso íntimo, pela liberdade que Jesus conquistou no Calvário. Quando essa unção descer sobre nós e preencher todo o nosso vazio, não houver nenhuma reserva, nenhum compartimento no nosso ser que não seja cheio de Deus, aí sim nós poderemos transmitir essa mensagem libertadora na sua íntegra, com todo o teu poder na vida daquelas pessoas que estão presas, e o Senhor as resgatará. Louvado seja o nome de Jesus. Isaías 53 é tido como, hoje é o dia do Isaías, o profeta Isaías, né? Pastor, todo mundo aqui, glória, mas não tem como, né? Nós não falarmos do profeta Isaías, porque o profeta Isaías foi um profeta assim que Deus usou demais, por demais, né? Um homem que, né, no seu tempo, vivendo dentro do seu contexto, o Senhor pega ele e enche ele de profecia para o futuro, para nós, falando de hoje, falando da vinda de Jesus, né, falando dessa realidade, apontando com muita clareza, né, o nascimento de Jesus, de uma virgem. Eu creio, e ontem foi ministrado na igreja, por uma palavra poderosa, né, a diaconisa Rosa Maria, com muita propriedade, falando justamente de Maria, falando do texto de Maria, né, lá de Lucas, que como aquela jovem, quando ela ouve aquela chamada, né, aquela profecia que diz que ela foi a escolhida, a ungida, que por meio dela viria o Messias, eu penso que ela reporta lá no profeta Isaías, e lembra da mensagem profética. Isaías profetizou acerca dela, acerca da virgem, de onde o Emanuel iria, né? Então ela pensa assim: é profético, é melhor crer. É um anjo que está falando, está alinhado com a palavra. Irmão, se anjo vier falando coisas que não está na Bíblia, esse anjo, irmão, está disfarçado. Pode ser um demônio. Se algum anjo, né, puder vir falando de coisas que quando você ouve a profecia, ouve o que está sendo falado, você olha na Bíblia, não está alinhado com a revelação profética, isso não é anjo. Mas Maria olhou e falou assim: é um anjo de Deus e é profético. Eis aqui a tua serva, cumpre em mim. E é isso, e esse profeta Isaías vai falar acerca de Jesus, apresenta Jesus para nós como o Jeová Rapá, que levou todas as nossas feridas e dores, né? O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Outra vez, olha o profeta Isaías confirmando, né, toda a história do andar de Deus com o povo do passado, apontando para hoje, nesse meio, o antes e o depois, e mostrando que Deus sempre quis um povo sarado com Ele. Foi com os judeus, é conosco. Deus quer um povo sarado, um povo curado. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus vem na Galileia, e Jesus vem pregando. Mateus capítulo de número 4, versículo 23, depois você confirma na tua Bíblia. Jesus vem pregando na Galileia, na sinagoga, e ele vem ensinando sobre o reino, ele vem curando de todas as enfermidades o povo, ele vem de toda sorte de doenças, e ele vem se revelando
o Jeová Rapá, o Deus que sara. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. E nós sabemos que desde a nossa conversão se cumpriu Isaías 53, 3 e 4 na nossa vida. Nós estamos sendo salvos por Cristo, fomos salvos, estamos curados, e esse processo da cura acompanha o desenvolver da nossa salvação. À medida que nós vamos sendo cheios de Deus, o nosso ser vai sendo cheio da salvação, dos efeitos da salvação, a cura vai tomando conta de todos os aspectos da nossa vida. E aqui eu vejo Jesus nesse texto cumprindo isso. Libertação total. Libertação total. Jesus nos quer totalmente livres. Acompanhe comigo nesse texto para nós vermos. Eu fiz essa introdução para nós entendermos que essa é a vontade. Não foi casual. Jesus não aproveitou aquela oportunidade ali simplesmente para causar uma sensação. Jesus, ele veio para isso. Ele estava ali para fazer exatamente essa obra. E quando ele estava dentro da sinagoga, ou quando ele estava andando pelo caminho, ou quando ele pegava um barco e atravessava, o mar da Galileia para uma região de Gadara, em qualquer desses lugares, quando uma mulher tocava nele, ou quando um homem vinha atrás dele clamando pelo seu filho, ou um outro homem esperava ele no pé do morro porque ele estava orando, e quando ele descia tinha uma criança endemoniada, Jesus simplesmente dava atenção e ele realizava libertação total na vida dessas pessoas. Não aceite menos, não aceite menos, porque esse evangelho é o poder de Deus na terra. Receba então da presença do Senhor a liberdade total. Em Cristo Jesus nós temos a liberdade total. Primeira liberdade que essa mulher recebeu. Jesus vai operar nela, nessa mulher que sofria de problemas espirituais, ela sofria de problemas emocionais e de problemas físicos. A Bíblia vai dizer que ela era encurvada, ou seja, ela tinha um problema que forçou a coluna dela a encurvar, e essa mulher ela andava olhando para baixo, dobrada. Imagina a dor de alguém que a coluna não se estende e ela anda. Nós somos feitos para andar ereto, e quando nós somos obrigados a andar em outra posição, isso quer dizer que há uma pressão sobre o nosso esqueleto, sobre os nossos ossos, sobre os nossos músculos, e quem não consegue andar ereto é porque ele está tentando aliviar a dor e por isso se inclina. Eu imagino que aquela mulher, ela sentia muita dor física, também muita dor emocional, e Jesus revela que ela sofria de muita dor espiritual. Então essa mulher, ela precisava, não era só de salvação, ela não precisava simplesmente de liberdade do espírito, ela precisava também de uma liberdade emocional, e ela precisava de liberdade física. E essa evidência Jesus traz ali no meio daquela sinagoga. Ele causa um reboliço naquela reunião da sinagoga naquele dia. E você acompanhou o texto. Então, versículo 11, acompanhe comigo no versículo de número 11, vai dizer assim: aproximou-se uma mulher possuída havia 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. A Bíblia é muito clara nessa expressão daqui, é muito clara. Ela não tinha condição alguma, ela simplesmente fazia o que podia. Mas a Bíblia revela que há 18 anos ela estava oprimida, possuída por um espírito de enfermidade. Mas no versículo 16, sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos? Eu imagino quando Jesus fala assim, na sinagoga, os fariseus estão ali, os saduceus estão ali. Para eles, quem tinha alguma deficiência física, visual, alguma doença de pele, qualquer desses males, ele não entrava, ele não tinha o direito de participar da reunião. É por isso que você vê em Atos capítulo 3, o coxo do lado de fora, e era costume ele estar lá.
Por quê? Porque ele não podia entrar no templo. Então, quando Jesus aponta para aquela mulher e diz que ela é filha de Abraão, há uma confusão ali, porque para eles ela não é filha de Abraão, ela é uma mulher contaminada, é impura, indigna, uma pecadora, alguém que não deveria nem estar ali. Quanto mais o mestre Jesus está fazendo referência a ela e dizendo que ela é filha de Abraão, está dizendo que ela é igual a eles, aleluia, está dizendo que ela tem as mesmas condições, que ela tem a mesma identidade, os mesmos direitos, aleluia. E nós aprendemos uma coisa: às vezes nós olhamos, nós avaliamos alguém, nós olhamos alguém que passa por um problema e nós já apontamos e dizemos assim: é porque pecou, é porque está vivendo uma vida indigna, uma vida de pecado. E Jesus aqui, ele traz para nós essa clareza que nós não devemos julgar ninguém por aquilo que nós estamos simplesmente percebendo com o nosso olhar natural. Deus é que conhece, Jesus mostra que conhece e diz: ela é filha de Abraão. Sabe o que quer dizer filha de Abraão? Ele está dizendo que era uma mulher que tinha fé em Deus, era uma mulher temente a Deus. Filha de Abraão é alguém que tem fé. Por quê? Porque nós só recebemos o título de filhos de Abraão por causa da fé de Abraão. Então ela tinha fé e ela temia a Deus, e ela estava possuída de um demônio que a oprimia. Olha, e Jesus então faz o quê? Mulher, irmão, mulher, isso é pessoal, não é verdade? Quando alguém olha para você e diz: homem, te individualizou no meio de todo mundo, não é verdade? Jovem, todo mundo olha, está falando com ele, está falando com ela, não é? Então Jesus diz: mulher, e chama ela para onde? Para o meio. E eu vejo assim, Jesus é assim, ele sempre chama para o meio. Ou ele chama para o meio, ou quem tem uma revelação acerca de quem é Jesus vai para o meio. Amém, irmão? Olha, ou Jesus chama para o meio, ou aquele que já recebeu a revelação, ele vai para o meio, aonde ele sabe que está Jesus, quem é Jesus, o que Jesus pode fazer. Zaqueu foi para onde? Não dava para ficar no meio, ele foi para cima da árvore, mas ele estava no meio. Tanto é que Jesus o identificou e viu, passou e disse: Zaqueu, desce daí. Ninguém talvez estava vendo Zaqueu, ou quem estava vendo estava zombando de Zaqueu, né? Pelo papelão que ele estava fazendo, né? Como uma pessoa importante. E Jesus desce daí: eu quero você aqui no meio, junto de mim. E ele desce correndo, fica ao lado de Jesus. A mulher que lá na sua casa, no meio da sua doença, da sua depressão, aquela mulher que já estava com um fluxo de sangue, já morrendo por hemorragia, ela pensou, ela creu no seu coração que se eu somente tocar na orla, porque ela se achava indigna de falar com ele, de ser vista por Jesus. Ela não queria ser vista, ela queria apenas a virtude, ela queria apenas o poder, ela queria apenas o poder do Jeová Rapá, ela queria ser curada, porque sabia que Deus quer curar, que Deus tem uma vontade soberana de curar o meu povo. Deus nos quer sarado, há uma unção para curar o povo dele, liberada sobre a terra, e aqueles que crê se apropria e são curados. Aquela mulher se apropriou, ela tocou, e eu vejo Jesus falou assim: não está completo. Ela recebeu a cura física, mas ela precisa receber cura emocional. Aí ele diz: quem me tocou? A mulher pensou: agora você é apedrejada. E Jesus fala assim, mas quando Jesus é lindo, ele fala assim: porque de mim saiu virtude. Com quem que ele falou? Só com ela. Por quê? Porque quando ela sai de casa, isso Deus me revela, ela sai de casa dizendo: se eu apenas tocar, eu serei curado. Ela saiu de casa arrastando, dizendo: se eu tocar na hora, sem ninguém me ver, eu serei curado. Aí Jesus vira e fala assim: quem me tocou? Ele está falando só com ela, porque as pessoas não entendem, dizem assim: como diz que ele tocou nessa multidão? Todo mundo está se esfregando, todo mundo está esbarrando, o Senhor só diz que ele tocou. Não, quem me tocou, diferente, foi um toque diferente, foi um toque por cura, foi um toque de quem sabe quem eu sou, o que eu faço, o meu poder, alguém que vem buscar, e eu liberei aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Essa mulher, Jesus chama ela para o meio, e Jesus não só diz: mulher, seja livre do seu mal, como ele também toca nela. E às vezes, irmão, o poder do toque, Jesus ele
Para cada pessoa, Jesus faz de um jeito, não é verdade? Não tem cura. Se você for analisar as curas que Jesus realizou, às vezes ele só lança uma palavra. Eu lembro daquele que falou: Senhor, se o Senhor mandou uma palavra, meu servo vai ser curado, então vai. E ele foi, chegou lá, estava o quê? Curado. Aquele homem estava convicto, a alma dele estava curada, mas essa mulher estava com a alma oprimida. Essa mulher estava, ele vai: mulher, seja livre do seu mal. Não aconteceu. Você está livre do seu mal. A mulher continuou encurvada. Não foi assim? Versículo 12. Aí Jesus faz o quê? Toca nela. E quando ele toca nela, aquela mulher sente o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. Aquele toque demonstrou que ela era importante. Então ela recebe a libertação daquele espírito. Aquele espírito não gritou como outros gritaram, não falou nada, mas ele saiu dela, o espírito de enfermidade. Pegou a mala, 18 anos, na vida daquela mulher, saiu calado. A mulher ainda estava triste, oprimida, com a autoestima lá no chão, mas Jesus toca nela e ela recebe o quê? Cura emocional. Nós não podemos negligenciar isso. Você entrega o evangelho de poder, que salva as pessoas, que tira a pessoa da condenação do pecado, mostrando para ela que quando nós confessamos nossos pecados, crendo que o sacrifício de Jesus, ele nos redime, ele nos justifica, a pessoa recebe. Você realizou uma grande obra, foi instrumento de Deus para trazer clareza a alguém da liberdade que nós podemos receber, que o nosso espírito possa ser liberto de toda a escravidão do pecado. Mas o toque, a escuta, o abraço, o olhar, ajuda, tudo isso vai trazer também essa clareza que Jesus sempre trazia. Jesus sempre se preocupava com as emoções, com a alma das pessoas. Ele pregava o evangelho do reino para conversão, mas a multidão estava com fome. Os discípulos falaram: despede o povo, porque vai dar confusão. Daqui a pouco Roma vê esse povo aqui e vai dizer que nós estamos fazendo uma aglutinação, um motim aqui, e isso vai virar uma carne piscina. Vão vir aqui com soldados, vão matar todo mundo. Jesus: calma, como é que nós vamos despedir esse povo com fome? Eles precisam de mais. Eles já são oprimidos demais. Eles estão com fome, não é porque eles só estão aqui, não. Eles não precisam de comida porque não tem comida. Então Jesus multiplica os pães, sacia a fome física e traz cura para a alma daquele povo, dizendo: vocês são importantes. Amém? Há um Deus no céu que preocupa com você, com a sua integridade. Há um Deus que conhece o teu sofrimento. Há um Deus que sabe quando você geme. Mesmo sendo uma mulher de fé, um homem de fé, tem as suas dores, tem os seus traumas. Quantas pessoas carregam traumas de doença? Quantas pessoas carregam uma emoção machucada? Pessoas que foram machucadas na infância ou carregam um trauma de ter sido, quem sabe, uma palavra lançada por alguém que deveria abençoar, mas lançou uma palavra durante muitas vezes e reforçou essa palavra, trazendo maldição para o seu próprio filho, dizendo que esse filho não era nada, ou demonstrando que o outro era melhor, tratando com diferença os mesmos filhos. E são eles as coisas, abusos. Muitas mulheres que são abusadas dentro da própria casa, abuso verbal, físico, violência, tudo isso traz ferida na alma. A mulher era encurvada. A mulher, olha como aquela mulher sentia. As pessoas olhavam, provavelmente tinha um apelido para ela: lá vai a corcunda. Não é assim? As pessoas, quando não tratam o outro manco, não é? Até o profeta era calvo, chamava ele de calvo. Olha, vai subir no calvo, né? Não é assim? As pessoas costumam estigmatizar o outro, né? Dá um nome, dá um apelido para as pessoas, e muitas vezes esse apelido também lhe causa ferida. E eu imagino aquela mulher ferida. Jesus então livra a alma dela, né? Ela estava angustiada, Jesus toca nela e Jesus traz um alívio. Eu imagino aquela virtude que saiu dele quando a mulher tocou nela. Aleluia. A mulher toca em Jesus, Jesus está de costas, toca só na roupa de Jesus, saiu virtude. Agora, a própria virtude toca na mulher, não foi na roupa, foi ele, com a mão dele. Aleluia. Ele vai, aquela mulher encurvada. Eu
não sei nem se ele tocou na cabeça dela. Provavelmente tocou no ombro, nas costas, né? Porque a cabeça estava voltada para baixo. E a Bíblia diz que aquela mulher se levanta. E eu fico imaginando a primeira visão que aquela mulher teve depois de 18 anos, que não foi o chão. A Bíblia diz que ela vivia endireitada, encurvada, não olhava para frente, não olhava para cima, e só via o chão, e não, de maneira alguma podia se endireitar. A Bíblia diz que quando Jesus toca, ela recebe, né, aquela cura na alma, ela se sente importante, uma pessoa pela qual Deus olhou, ela não era imunda, a impura, a indigna, que ficava no canto da sinagoga, não, Jesus, o Deus encarnado, a chamou para frente e diz: mulher, fala, você é importante como todos os outros, eu estou te vendo, conheço tua dor, sei o teu sofrimento, e você está livre hoje, porque eu vim trazer liberdade aos cativos. Oh, glória a Deus! E ela toca, ela levanta, ela olha para Jesus, e ela olha e vê a face de Jesus, e a Bíblia diz que ela não se contém. Quando ela olha para Jesus, olha o versículo de número 13, acompanha comigo, diz assim: em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Aí eu me imaginando, irmão, a nossa motivação para glorificar, né? Nosso desejo de glorificar é diretamente proporcional ao nosso conhecimento de quem é Jesus. E como é que se conhece Jesus? Se rendendo a Ele. Quanto mais nós nos rendemos a Jesus, quanto mais nós entregamos, quanto mais nós temos intimidade com Jesus, mais cheios do conhecimento dele nós nos tornamos. Mas Ele é nosso Senhor, e aí nós conseguimos adorar a Jesus. É por isso que você olha, tem pessoas que adoram diferente, tem níveis de adoração, de glorificação, não é verdade, irmão? Não tem níveis de glorificação dentro do mesmo corpo, é porque tem níveis de conhecimento, de crescimento. As pessoas vão crescendo, chegam hoje, às vezes ele pula os 4 degraus, porque ele conhece Jesus, ele tem uma experiência, ele é tocado, ele é perdoado, e a alma dele é curada, ele recebe um milagre, e aquilo tudo se torna em um conhecimento pleno, ele não afasta mais de Jesus. Jesus se torna, né, o seu Senhor, e ele está junto, ele não abre mão da presença de Jesus, não negocia a presença de Jesus, ele cuida da sua vida, mas não abre mão de uma vida de adoração, de uma vida no meio. Nós temos que estar no meio, é no meio que a coisa acontece, não é verdade, irmão? Então fica no meio, ouça a voz de Jesus, porque Jesus sempre vai chamar você para o meio. Amém? Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Então, um reboliço, né? As pessoas questionam, será que é avivamento, né? E as pessoas ficam olhando, os avivamentos anteriores aconteceram assim, não é? Augusto Nicodemos é um respeitado teólogo, né? E quando eu vou ouvir opinião, eu não vou para a internet para ouvir opinião de qualquer um, não. Está cheio, todo mundo quer falar. Quem nunca foi lá, quem não estudou, quem não conhece, quem não sabe nada sobre o agir de Deus, quer dar opinião de não é avivamento, não é avivamento, e as pessoas começam a brigar por uma coisa que não sabem. Então Augusto Nicodemos estava falando sobre esse avivamento que está acontecendo lá, e ele entende que tem todos os indícios de um avivamento, né? Lá não está acontecendo sinais e prodígios, não tem milagre, até agora aconteceu um milagre, mas sabe o que acontece? Quebrantamento. A palavra pregada e as pessoas quebrando. O que elas? É aquela presença de Jesus que constrange o pecador. E as pessoas não querem sair dali. As pessoas vão embora, vem outros, ficam ali e vai até quando Deus quiser. Augusto Nicodemos vai dizer assim: o que nós podemos dizer é o seguinte: um avivamento, ele vai gerar frutos. Então nós só teremos certeza da dimensão do que está acontecendo quando os frutos forem manifestos. E os frutos são vidas convertidas. Aquele que foi lá, se converteu, voltou para a cidade dele, para o lugar onde ele estava. Agora ele é uma pessoa convertida, santa, que agora teme a Deus em paz e obedece à vontade de Deus, gera frutos que glorificam a Deus. Essa é a evidência de um verdadeiro avivamento. Então, só teremos a plena certeza do que realmente está acontecendo lá no tempo que virá.
Agora, uma coisa eu sei: o Espírito sopra aonde Ele quer. Aqui em Santa Bárbara, no culto de terça-feira, o jovem, quem que é o jovem aqui? Está pregando a palavra, né? Aquela graça de sempre, alegre, pregando a palavra, os irmãos dando glória a Deus, e de repente, o Espírito faz uma visita, o Espírito Santo faz uma visita, o irmão faz um apelo, vem gente, começa a aparecer gente que estava não sei aonde, começa a entrar na igreja, dobrar o joelho na frente do altar, chorando e dizendo e confessando verbalmente os seus pecados, e depois não vai embora, e vai mais gente, volta gente, e não dá para terminar o culto, o pastor não consegue dar a bênção, tem que fazer comida ali, e o povo vai e se torna notícia, porque hoje tudo se torna notícia, né? Mais rápido por causa da internet. E o Espírito é que decide, o Espírito Santo. Se ele descer, se ele visitar a igreja, como visita às vezes, a gente sente aquela graça, depois, né, o Espírito Santo fala, hoje é só essa amostra, né, da glória que está comigo. Mas se ele demorar e querer demorar, irmãos, não vai causar um impacto, irmão. Por quê? Porque o mundo está com sede e fome, embora não saiba. Estão buscando comida e bebida onde não tem. Mas quando a verdadeira comida, o verdadeiro pão é manifesto, irmão, as pessoas identificam o pão e falam, essa é a comida que eu estava caçando e não sabia, que eu estava procurando em outros lugares, mas não a encontrei. Mas agora ela está sendo distribuída em Santa Bárbara, na igreja presbiteriana, e eu vou para lá porque eu quero comer o pão da vida. Oh, glória, aleluia. Irmão, eu creio nesse avivamento. Eu creio, irmão. Eu pessoalmente creio que está acontecendo. Eu creio. Por quê? Porque nós estamos orando, a igreja está orando há anos, né? Quantos anos que a igreja de profetas se levantaram dizendo que haverá um grande avivamento. Esse avivamento não será a evidência de que Cristo está voltando, porque vai ter apostasia, mas um avivamento virá para que o mundo conheça Deus, para que o mundo se renda ao poder de Deus. E nós precisamos estar atentos, adorando. Ninguém cria avivamento, mas num ambiente de sinceridade, de honestidade, de fé verdadeira, com temor, servindo a Deus, é o ambiente ideal, né? Para que o Espírito Santo fale nesse lugar aqui que eu quero causar um rebuliço, que eu quero descer a glória, que eu quero transformar vidas, que eu quero mudar a história de pessoas, que eu quero comissionar os meus profetas, aqueles que eu vou usar nessa geração. Então Deus decide isso. E essa mulher, ela foi impactada, porque Deus quer curar plenamente. Amém? Vamos ficar de pé? Parei com o sermão, mudei tudo, mas é Deus. Amém? Deus é bom, Deus é bom. Ele nos quer. Nesse ano da plenitude, tem uma coisa que eu tenho plena convicção, que Deus, Ele estará operando em nosso meio de uma forma que Ele nunca operou antes. Vai alcançar lugares da nossa vida que até então estavam secretos, com a porta fechada para o acesso do Espírito Santo, mas o Senhor está dizendo que nesse ano essas portas serão escancaradas e o Espírito de Deus entrará e possuirá o templo por completo, e esse templo será erguido para a glória de Deus, e esse templo é o corpo de Cristo, é o corpo de cada um de nós, o templo do Espírito Santo. Te prepara, porque Deus, Ele quer manifestar a sua glória através de nós. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos.